O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Jesus se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da nossa Mãe Igreja, ao iniciar o Ano Novo e ao iniciar o tempo comum, esse tempo que se prolonga por 34 semanas, nos apresenta a pessoa de Jesus, seus atos e suas palavras, através do evangelista São Marcos. Cada um dos 4 evangelistas apresenta Jesus direcionando-o para tipos de pessoas, digamos assim. São Mateus apresenta Jesus para os cristãos que provinham do judaísmo. E assim, sendo judeus, podiam com maior facilidade entender Jesus como São Mateus lhes apresentava, partindo da figura do maior profeta que eles tiveram, que foi Moisés. Então, São Mateus apresenta Jesus como se fosse o novo Moisés. Para um judeu simpático à figura de Moisés, era fácil de então perceber em Jesus o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Moisés perfeito. O mesmo poderíamos dizer de São Lucas, o mesmo poderíamos dizer de São João, mas para não me alongar, o mesmo nós podemos dizer de São Marcos. Para quem São Marcos escreve o seu evangelho? Para os cristãos que estavam se preparando para receber o santo batismo. Por isso, seu evangelho apresenta
a figura de Jesus sendo descoberta, descortinada, para que então, ao término da leitura ou da escuta desse evangelho, o catecúmeno, ou seja, aquele que se preparava para o batismo, pudesse ter um conhecimento suficiente, um conhecimento básico, fundamental sobre a pessoa de Jesus. Por isso o Evangelho de São Marcos é chamado o Evangelho dos catecúmenos, ou seja, daqueles que se preparavam para assumir a vida cristã. E São Marcos vai apresentando a vida de Jesus através de várias descobertas. É como se fosse assim um processo, um prosseguimento, em que a gente então vai se maravilhando. Puxa, que beleza! Olha também esse outro aspecto aqui, eu ainda não tinha notado sobre este ângulo. E de fato, é assim que termina o trecho de hoje. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Portanto, São Marcos vai apresentando Jesus como ele vai sendo descoberto aos poucos por aquele que lê o Evangelho. Mas eu gostaria também, irmãos e irmãs, além desta explicação prévia, gostaria de tocar num dos assuntos que o trecho nos sugere. Eu poderia passar aqui o dia inteiro explicando para vocês a palavra de Deus a partir do trecho do Santo Evangelho, mas isto não é possível. Mas pelo menos alguma coisa assim, para não ficarmos sem uma boa e sem uma catequese fundamental para a nossa fé e para a nossa vida. Trazem um paralítico. Podia ser que não fosse mesmo um paralítico físico. Podia ser alguém que perdeu a fé, alguém que está inutilizado do ponto de vista espiritual, uma pessoa que está engatada, que há muito tempo não caminha, não trilha a estrada do Senhor, não vai mais à igreja, abandonou a fé da igreja, a fé dos antepassados, como nos mostra também a primeira leitura. O povo de Israel não quer mais saber de Deus, nem das tradições, nem da fé dos ancestrais. Quer a novidade de um rei. E o profeta diz: olhem o que vocês vão fazer, mas eles insistem. Não, mesmo assim, nós queremos um rei. E vamos prosseguir lendo o livro do profeta Samuel e ver o que vai acontecer. Vão pagar muito caro por aquilo que decidiram. Preferem um rei do que o poder de Deus. Pois é, assim também esse paralítico aqui. Pode ser que seja uma pessoa que esteja ali parada, parou no tempo e na eternidade. Não vai para frente nem para trás. Uma paralisia interior, uma paralisia espiritual, uma paralisia crônica. Mas o que é que as pessoas fazem? Puxa, tem tanta gente, então pensam o que fazer. E eles então destelham, arredam as ripas e, através desse engenho, eles então introduzem lá o paralítico na sua maca, até que venha aqui na frente de Jesus. Mais do que isso, o que podiam fazer? E é então que Jesus se dirige para ele, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Tem 1500 coisas, meus irmãos e irmãs, para nós meditarmos. Olhem só, é Deus que salva, meus queridos, queridas. Foi Jesus quem morreu na cruz, foi Ele que derramou os seus 5 a 6 litros de sangue para nos salvar. Todos nós sabemos, a obra da salvação é iniciativa divina, é Deus que salva.
É Ele quem decide enviar o seu Filho em missão ao mundo para restituir a vida da graça, a amizade, para restabelecer a comunhão conosco. Tudo bem. Portanto, nós, criaturas humanas, não podemos salvar-nos uns aos outros. Se você derramasse todo o seu sangue para salvar uma outra criatura humana, seria perda de tempo. Por quê? Porque o teu sangue é pecador. Porque o teu sangue não possui nenhuma força de redenção. Sangue manchado de pecado não lava ninguém, não serve para nada. Nenhuma criatura humana é capaz de redimir a outra, porque já sabemos, só Deus salva. Só o sangue de Jesus derramado na cruz salva. Mas, e isso é maravilhoso, na sua misericórdia, Deus nos permite facilitar esta salvação. Deus nos permite trabalhar para que exista o contato entre o pecador, entre a humanidade e Deus. E é isso que nós vemos quando eles resolvem isso. Nós não podemos chegar, tem muita gente, bora dar um jeito. E fazem descer lá o paralítico do teto da casa, até poder alcançar Jesus. Eles sabem que só Jesus salva e fazem todo o possível para trazer a pessoa aqui, diante do Senhor. Como se fosse dito, coloca-te diante de Deus e deixe. Entrega a tua vida a Deus. E Ele cuidará de ti, diz a Escritura. Meus irmãos e irmãs, nós então redescobrimos assim o valor da evangelização. É tão bonita a carta do Papa Francisco sobre o Evangelho da Alegria. Quem ainda não tem, quem ainda não começou a ler, é para a gente ler e ir riscando as coisas mais importantes, sublinhando. É para a gente voltar a ler, para relermos a alegria que o Evangelho de Jesus Cristo produz no coração de todos, do que o anuncia e daquele que recebe o anúncio da salvação. Para que a alegria da fé seja reconquistada pelo nosso coração. Esse mandato é divino, nunca vai cessar. Nunca vamos dizer, agora vamos deitar em berços esplêndidos porque não tem mais nada para fazer. Não, o mandato de Cristo é atual. Ide pelo mundo inteiro, anunciai todas as criaturas, batizando-as em nome da Trindade Santíssima. A alegria de sermos anunciadores, mas ao mesmo tempo a alegria de recebermos continuamente a renovação da boa nova da vida em nossas orelhas. Ele fala desta importância, porque a igreja, diz ele, é uma instituição que deve estar em contínua renovação, não só nas suas estruturas, como o próprio Papa Francisco está tentando renovar as estruturas da igreja, mas sobretudo renovado aqui, dentro do nosso coração, porque é a partir daqui que se manifesta a nossa vivência. Portanto, sermos evangelizadores, anunciar de alguma maneira, nem que seja no silêncio, nem que seja através do sofrimento consagrado, anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais, com alegria, porque o Papa Francisco diz que muitas vezes parece que no rosto dos cristãos está
só o tempo da Quaresma. Parece que só vivem o tempo da Quaresma e não chegam ao tempo da Páscoa. Ou seja, parece que a vida cristã é sempre alguma coisa enfadonha, pesada, sacrificosa, desgostosa. Não, nós devemos também espelhar a alegria de crermos em nossa vida, a partir, é claro, do efeito que a palavra divina produz em nosso coração. Meus irmãos e irmãs, que todos possamos estar continuamente em contato com a palavra de Deus, que busquemos continuamente vivenciar a comunhão com Jesus, através de vários modos, da leitura da palavra, da oração, que a gente pode fazer em todo tempo e lugar, da participação na Santa Eucaristia, no sacramento do altar, pão dos anjos, pão dos viajantes, pão dos homens, que possamos alimentar a nossa fé para prosseguirmos a nossa caminhada com decisão. E é muito bom ouvirmos estas palavras, este incentivo, agora que ainda estamos no começo do ano, vivendo ainda o primeiro mês do ano novo. Eu desejo para vocês e para mim também a consciência de vivermos com alegria a nossa fé, centralizada sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Um instante de silêncio para a nossa reflexão e interiorização da palavra.